Bom, hoje conversando com meu amigo Luciano Diniz, candidato a vereador. Infelizmente não estamos na TV, estamos na internet, então é uma entrevista realmente na última semana, nesse período eleitoral, para as pessoas poderem conhecer um pouco mais Luciano, apesar de ser bastante conhecido, mas muita gente nova em Macaé também não conhece. E os que conhecem querem saber a sua base dessa vez, Luciano. O que você está atendendo, o que você está pleiteando para você estar dentro da Câmara de Vereadores, o que você vai defender. E hoje nós vamos falar aqui de 3 temas, enfim, para as pessoas conhecerem um pouco mais. Muito obrigado por estar aqui presente nessa entrevista. Muito obrigado a você, né? Muito obrigado a todas as pessoas que estejam assistindo essa nossa apresentação, né? A gente tem uma origem no campo político de Macaé desde 1992, né, quando eu fiquei como representante do movimento estudantil por 6 anos consecutivos, né? E nessa época, quem conhece Macaé vai lembrar muito bem que Macaé já tinha um volume de emprego muito grande, né, mas não tinha formação. A gente não tinha o IFE, a gente não tinha a FUNEMAC, a gente não tinha o SENAI, não tinha o SENAC, né? Então, desde aquela época, a nossa preocupação em gerar oportunidades para quem morava em Macaé, né? E a partir daí a gente conseguiu, né, uma conquista que foi o transporte gratuito que leva os estudantes que moram em Macaé para se formarem, se especializarem no Rio, em Niterói e em Campos. E isso ajudou muito, né, na vida daquelas pessoas, né, porque eu, inclusive, fui nessa, me formei, né, como técnico em eletromecânica na Escola Técnica de Campos, e 3 anos depois eu ingressei para Engenharia Elétrica na Universidade Federal Fluminense, também utilizando o transporte universitário gratuito. Isso foi muito positivo, né, porque as pessoas dessa época, desse movimento, eles voltaram para Macaé. E voltaram por um processo muito natural. O emprego ele não está em Itaperuna, ele não está em inatividade. O volume de emprego especializado, setor off e onshore de petróleo, ele está dentro de Macaé, né? Então, o que aconteceu? Essas pessoas voltaram para Macaé num processo natural, as famílias estavam aqui, e eles me estimularam. Luciano, vem candidato a vereador, era uma brincadeira, né? Em 96, Carlão era o nosso candidato a prefeito. E a brincadeira quase que emplacou. Né? A gente teve lá a primeira suplência de vereador, né? Foi uma coisa muito bonita, um trabalho muito artesanal ainda, né? De um grupo que já se montava em torno do nosso nome, né? E 4 anos depois o grupo não parou de trabalhar, o grupo só cresceu, ampliou. E aí em 2000 veio a vitória e o primeiro mandato nosso, que eu tive a honra de ser vereador de Macaé de 2001 a 2004. Acompanhei de perto. De perto, era um mandato de oposição, né? A gente quase que não conseguia ter muito espaço na mídia, mas mesmo assim foi uma ação, foi um aprendizado, né? Certo. O mandato de oposição, você não consegue construir muitas coisas, você aponta... Mas você planta bastante. Planta, porque a situação, ela acaba que pautando pelos seus apontamentos de onde que tem que melhorar, de onde que tem que errar. E a gente também não fez aquele mandato de oposição sistemático, eu presto e você não vale nada, não. A gente fez uma oposição mais construtiva no sentido de caminhar e evoluir com algumas coisas e teve avanços, né? A gente conseguiu construir algumas coisas na área ambiental, no plano de manejo do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, iniciou no nosso mandato, né? Alguns movimentos com relação à urbanização do entorno da Lagoa de Emboacica também iniciou muitos movimentos no nosso mandato, né? Conquistamos o segundo juiz do trabalho para Macaé, porque como tem muito emprego, o volume, né, de processos trabalhistas também é muito grande, isso foi uma conquista do nosso mandato, né? E também tivemos muitos avanços, como eu fui presidente da Comissão Parlamentar de Educação, tivemos muitos avanços também na área de educação no nosso município, né? Correto, Luciano. Agora foi como você falou, você passou um mandato de oposição, eu acompanhei, a gente estava até aqui antes falando de uma entrevista que eu fiz com você dentro de uma casa noturna, você ainda é muito jovem, nessa época você até falou pela Unesco, eu ainda sou considerado jovem, 32 anos, isso mesmo, e a gente conversando e isso, o tempo se passou, mas eu já lembro que na época você já com a sua equipe de trabalho em volta, foi como eu falei, sempre plantando alguma coisa. E agora, 10 anos depois, a gente já está em 2012, isso foi ou seja, 92 você teve a movimentação do transporte dos universitários. 2002 tivemos essa entrevista. 2012, mais uma entrevista aqui falando disso e você disputando mais um pleito para vereador.
Você acha que todo o que você foi plantando ao longo desses anos, agora em 2012, Macaé já é uma cidade mais segmentada, como eu falo, deixou de ser uma província, precisa de resultados, independente da cor partidária, de quem está na prefeitura, de quem vai ocupar os cargos, a população quer resultado. Então você acha que hoje Macaé já está preparado para ter políticos que façam visando resultados, visando as coisas maiores e deixem as futricas um pouco de lado? Primeiro eu quero falar a questão da juventude, que eu acho muito engraçado, né? E eu tento saber por quê, né? As pessoas ainda olham para mim e me chamam para debates na juventude, me chamam para eu não sou mais jovem, de acordo com a Unesco, né? Eu não tenho mais enquadramento dentro do perfil de juventude. Mas essa questão de juventude, eu brinco muito com a questão do meu pai, né? Eu sou filho de Tantão Barbeiro, né? E papai tem 82 anos de idade, é maratonista. Então, se isso não for genético, eu vou ser obrigado a processá-lo. Então, talvez daí esteja a questão da juventude, né? E com relação a esse processo de amadurecimento do nosso grupo político, né? A gente eu não faço nada sozinho. Embora seja um político com um perfil eminentemente técnico, né? E sou engenheiro, mestrando de engenharia ambiental, mas eu não faço nada sozinho. Eu tenho um grupo imenso, né, de pessoas que trabalham e que fazem os resultados. O ganho político é nosso, né? Não há intromissão de forma equivocada da política em cima do trabalho técnico. Eu me policio muito com relação a isso, porque eu acho que quando você pauta pela técnica, você erra menos na política, né? Então, nesse sentido, né, se justifica o complexo universitário ter ido para a nossa mão na gestão dele em 2007, porque era uma briga nossa, né? Certo. Era uma luta nossa tentar trazer para cá o fomento e conseguir o resultado de crescer o número de faculdades, né, dentro do município de Macaé, pela mesma premissa lá de 92, porque o emprego ele está aqui, ele não está fora de Macaé. Então, Macaé que tem que se tornar um polo universitário e tecnológico, né? A gente tem que desenvolver pesquisa, né, para o setor que esteja necessitando da indústria, né? Então, nesse sentido, quando vem para a nossa mão a administração do complexo universitário, nosso grupo escolhe de forma muito acertada, né, o professor doutor, né, da UFRJ, o companheiro Joelso Tavares, que teve o apoio do companheiro professor mestre, né, Adelmo Henrique, também da Universidade Federal Fluminense, ou seja, nós tivemos 2 braços da universidade fazendo a gestão do complexo universitário, né? E com isso, a gente teve de 2007 para cá avanços fundamentais, né? A gente ampliou de 5 cursos da FEMAIS e da UF em 2007, dos quais 3 da FEMAIS eram pagos, e a gente implementou a gratuidade, convenceu a prefeitura, né, teve o apoio do prefeito muito para poder fazer isso. A gente ampliou para 15, através dos convênios com a UF e com a UFRJ. E isso é muito bom. Por quê? Porque as instituições, elas só pedem da prefeitura o prédio. Elas entram com a manutenção e com os professores. Então é muito saudável, salutar para a cidade desenvolver, né, que o prefeito entre de cabeça nessa parceria, né? A gente está apontando isso para a doutora Luísio, né? Já vem construindo isso junto com um corpo de pessoas que pensam junto a ele, para a gente poder estimular com que na próxima gestão esses prédios sejam de fato construídos, né? São cerca de 7 prédios. Exatamente, né? Porque no futuro a gente conseguindo ter próximo de 30 cursos universitários em Macaé, atendendo toda essa demanda tecnológica que Macaé hoje requer de profissionais, né? A gente vai conseguir gerar oportunidade para quem vive aqui. Paralelo a isso, gerar também o acesso. Na nossa gestão, a gente conseguiu um pré-vestibular comunitário e um centro de formação de idiomas, né? Mas a gente tem que avançar mais nisso, porque isso gera acesso, né? Para a pessoa que mora em Macaé conseguir chegar, né, à faculdade pública através do vestibular.
Correto, Luciano. Agora eu queria falar um pouquinho o que você prefere, sobre o PAC ou renda maior, primeiramente. Renda melhor. Renda melhor, até desculpa, eu lembro, é porque eu sempre fico com renda maior, porque teve o lançamento aqui, eu não sabia se era renda maior, renda melhor, Isso e teve aqui, isso confunde, são vários programas que... O governo federal já tem Bolsa Família. Bolsa Família, então... Um tem um perfil, isso né? mesmo, vai puxando cada um. Então eu queria que você falasse um pouco. A gente elegeu o deputado Rodrigo Neves e tivemos aqui a honra de ter dado ao nosso deputado, que se Deus quiser vai ser futuro prefeito de Niterói, 1.400 votos. Né? E o nosso grupo, quando elegeu ele se tornou, a convite do governador Sérgio Cabral, secretário estadual de assistência social. E ele foi o gestor do programa Renda Melhor. O programa Renda Melhor é um programa assistencial do governo do estado que tenta erradicar a pobreza extrema dentro do estado do Rio de Janeiro. Quando ele se tornou secretário, fomos eu, a assistente social Lidiane e a assistente social Samanta, né, dois profissionais muito competentes e que me dão as informações desse segmento, né, porque minha área é engenharia, a gente tem que se cercar de pessoas que conhecem de outras áreas para fazer a política corretamente. E a gente foi a ele mostrar que Macaé, embora fosse uma cidade muito rica, nós temos um orçamento aí de quase 2 bilhões de reais por ano, mas ainda temos um povo muito pobre. Tem alguns bolsões de pobre. Pesado, muita gente, são cerca de quase 5 mil famílias vivendo abaixo da linha de pobreza. E aí, graças a essa ação, juntamente com o apoio da prefeitura e do prefeito, a gente conseguiu fazer com que 4.115 famílias hoje estejam recebendo essa bolsa de até R$300 em Macaé. Então, isso foi uma ação do nosso grupo, juntamente ao nosso deputado, secretário estadual Rodrigo Neves, e hoje futuro prefeito de Niterói, né, e muito bem amparada aqui na gestão municipal, atendendo aí hoje a 4.115 famílias. Bom, correto, Luciano. Agora, para a gente poder encerrar, falar sobre o PAC. Também é uma coisa extremamente de reconhecimento, né? Todo mundo conhece, é um projeto do governo federal e realmente que inovou e mudou muita coisa, não estou falando de Macaé, mas do país inteiro. O PAC, gente, é uma grande alegria, né? É uma política acertada do governo federal, né? O governo Lula, ele mudou, né? Enquanto estava a crise mundial, o governo Lula aponta, chama toda a sociedade, empresários, né, movimentos sociais, e falou: o Brasil não tem saneamento básico, vamos cair dentro e vamos resolver o saneamento básico do Brasil. O PAC é isso. Né? O PAC é a renda que o governo consegue levantar através das suas arrecadações, voltada para aquelas comunidades esquecidas e abandonadas do país. E Macaé não é diferente, né? Fomos a Brasília em 2007, eu ainda estava na vice-presidência da Serra, me lembro como se fosse hoje, eu e a arquiteta Alessandra amamentando, né, a Bárbara, e a gente protocolou um projeto no Ministério da Cidade, porque só tinha esse projeto pronto, que era o projeto da Nova Esperança. Um projeto muito bom, feito pela nossa companheira, que está com a gente politicamente, trabalhando tecnicamente há 20 anos, Alessandra. Esse projeto saiu, né, foi liberado para Macaé. Macaé recebeu os primeiros milhões para intervir numa comunidade. E a gente fez 1/3 de uma obra no bairro, no fundo de um bairro, numa área que não aparece, né, e numa área que tinha um conflito muito grave, né, da questão da violência, né? Conflito social grande. Hoje já está bem mais tranquilizado, né? E uma área onde as pessoas tinham que andar 3,8 quilômetros na lama para pegar a condução não ia lá. Então foram verdadeiros desbravadores, né? Aquelas pessoas que foram lá montar os primeiros projetos, os bandeirantes, foi o grupo da Alessandra Guiar, né, o doutor Adelmo Henrique, que foi uma pessoa que foi fazer pesquisa de campo, a Samanta, inclusive as pessoas da prefeitura acharam: não, essas pessoas são loucas, eles não vão conseguir modificar isso aí com apenas 14 milhões de reais. E modificamos, né? E a gente conseguiu de forma eminentemente técnica implementar o assentamento de rede de água, rede de coleta de esgoto e rede de drenagem de água de chuva.
e ainda a construção de 64 unidades habitacionais, 64 apartamentos que serão entregues amanhã, né, para a população. Para quem são essas pessoas? Pessoas que em 2007 foram mapeadas que estão em área de risco, risco de perder as suas casas, faixa marginal de proteção, né, área de risco de beira de canal, palafita. O projeto do governo federal ele não permite que você remaneje a família e jogue a família na rua. Você tem que remanejar, mas dar destinação para aquela família, né? E tem um processo inovador nisso tudo, que é o trabalho técnico-social. Né? Ninguém imaginou o quanto produzisse resultado trabalhar corpo técnico, comunidade e assistência social. Porque elas entram antes, mostrando à população como vai ser feito o trabalho, né? Como que vai melhorar, como que pode chegar o muro daquela pessoa um pouquinho para trás, como que vai fazer a questão da regularização da terra, porque você está morando lá, a gente vai mudar a tua casa, você fica desesperado. Aonde você vai morar? Aonde vai? E essas famílias, elas não estão lá há 1 ano, elas estão lá há 20 anos. Então, assim, isso a gente conseguiu acertar. Tamanho foi o reconhecimento, né, que no governo da Dilma, né, com apoio de muitos técnicos, né, se somaram a esse processo um corpo imenso de arquitetos, um corpo imenso de engenheiros civis, hoje chefiados pelo nosso companheiro Santiago, com apoio do poder público municipal. Isso a gente não pode deixar de falar, a gente teve muito apoio para não deixar a política intervir negativamente. A política ela só ajudou, a Câmara Municipal também amparou. A gente não pode deixar de fazer essa honraria nesse momento. E o PAC 2 ele veio para fechar, né? São 57 milhões que Macaé vai ter 100% de um bairro urbanizado em menos de 2 anos, né? A gente vai estar construindo lá os 2/3 da urbanização que faltam, né? Água, rede de esgoto, rede de drenagem de água de chuva para não deixar inundar, que às vezes muitos prefeitos deixam de fazer isso, entregam um bairro e não faz, a chuva vai para onde? Vai para casa das pessoas. Então, rede de água de drenagem, de água de chuva, água pluvial e também pavimentação, né? Que pode ser calcetamento ou asfalto. Além disso, a nossa arquiteta Alessandra e o grupo dela de projetos exagerou um pouco na beleza, né? Botou um parque pluvial. O que é um parque pluvial? Você removeu aquelas famílias da área ali da beira do canal, para não voltar, você cria um marco, né? Um marco físico, que pode ser uma quadra de esporte, que pode ser uma ciclovia. Quem vai deixar invadir uma ciclovia? Quem vai deixar invadir uma quadra de esporte? Ninguém. Você vê se alguém invade a ciclovia da Lagoa Rodrigo de Freitas do Rio. Ninguém invade, porque aquilo é um benefício da população. Então a Alessandra se preocupou, né? Eu na Serra, ela tinha muito essa preocupação de passar essas informações para ela. Ela foi lá várias vezes também em visita, né? Junto com a gente lá no nosso grupo de trabalho que a gente levou de Macaé para lá. E aí isso está há 30 dias em execução. Além disso, nós estamos construindo também mais 432 apartamentos para entregar para as outras pessoas que estão vivendo em área de risco, e aí a gente, 100% da nossa Nova Esperança vai estar urbanizado. E não termina aí, né? Tem 2 praças grandes de esporte e uma mini Vila Olímpica do governo federal. Nova Esperança vai ser o único bairro de Macaé que vai ter uma mini Vila Olímpica. Daí se justifica, né, o fato das pessoas reconhecerem o nosso trabalho e eu ter tanto apoio da comunidade de Nova Esperança, né? Eu deixo aqui nesse momento registrado que o mais gostoso disso tudo, além de ganhar a eleição, que nós vamos ganhar se Deus quiser, mas o mais gostoso disso tudo é ver o trabalho realizado, ver 20 mil pessoas sendo beneficiadas por um governo sério, por uma proposta séria e de resultado, né? Que você pode ver, tudo é feito de forma coletiva, transparente e participativa. Bom, correto, Luciano. Acho que você explicou tudo aqui, que se tiver mais algum assunto que você queira tocar...
não parou por aí, né? Sim, Não parou por aí. Como grupo, a Dilma abria protocolo, a gente ia lá e protocolava e conseguia. Porque muitas cidades não têm projeto. Então, quando via lá Macaé abriu projeto para quadra coberta poliesportiva. Macaé protocolava 6, 7. E aí, quando ia ver aquele certame lá, os 5.000 municípios não protocolavam, Macaé ganhava tudo. E a gente pressionava, pedia aos nossos senadores, né? O Lindbergh foi muito importante nesse processo, o Rodrigo Neves foi muito importante nesse processo, o senador Eduardo Suplicy, que é meu apoiador, foi muito importante nesse processo, né? Então, assim, a gente conseguiu quadras cobertas poliesportivas, na ajuda está recebendo a mesma coisa da Nova Esperança há 4 anos atrás, o projeto de urbanização, 20 milhões, mais 128 apartamentos. A ajuda está recebendo um projeto também do governo federal chamado Cozinha Comunitária, que vai servir 200 refeições a R$1 e vai gerar cursos para as mulheres chefes de família se profissionalizarem lá dentro. Está recebendo a escola Elza Brahim e Renato Martins, quadras cobertas poliesportiva. Está recebendo rede de água. Bosque Azul está recebendo creche, escola, centro comunitário e UBS, que é Posto de Saúde da Família. Só o UBS, sintonizado com a política demandada pela Secretaria de Saúde, nós estamos implantando em Macaé 8 UBSs. No Lagomar, na Nova Esperança, no Horto, no Aeroporto, na Malvina, no Barreto, no Botafogo, na Novo Botafogo, falta uma. Bem, eu lembro depois. Certo. E ainda não terminou, né? O Restaurante Popular também é uma administração de recursos do governo federal. A gente está implementando, já está pronto para inaugurar, estamos aguardando só o prefeito definir a data da inauguração. E aí a gente finaliza na Malvinas, né? Porque a Malvinas não tem projeto de urbanização. Certo. Então a gente não pôde captar recursos para fazer o que a gente fez no Complexo da Ajuda e que a gente já fez na Nova Esperança. Então lá a gente conseguiu o quê? Recursos para fazer o projeto de urbanização. É o que tem que fazer na Malvina. Aí, a partir daí, a gente protocolar no governo Dilma ano que vem, né, recursos para lá. E nós estamos conseguindo também, já está em execução, no ponto final da Malvina, um projeto vitorioso, que é a Praça dos Esportes e da Cultura, que só existe 800 no Brasil e é copiado da Colômbia. Né? É um projeto que foi utilizado na Colômbia para bairros onde você tinha alto índice de violência. Certo. A gente conseguiu um para Macaé e um para Malvinas. Isso está sendo construído lá no ponto final, né? Os gestores estão sendo treinados, são pessoas, lideranças da própria população, e lá vai funcionar uma quadra coberta, um CRAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, uma oficina de artes e uma quadra de skate. Né? Então, assim, a gente... nós somos suplentes de vereador. Né? Nós perdemos a eleição por pouco mais de 84 votos há 4 anos atrás. Foi pouquíssima diferença, mas a gente conseguiu carrear muitos recursos do governo federal. E isso só foi possível não por mim, porque a gente tem um grupo de muita qualidade, de muita seriedade e de muita transparência na gestão do recurso público. Eu queria aqui deixar o meu recado final. Eu queria muito ganhar a eleição. Eu vou ganhar a eleição juntamente com o trabalho do nosso grupo, né? A gente espera fazer um mandato transparente, um mandato muito participativo e um mandato voltado para isso que é a vocação. Ninguém aqui quer inventar a roda. A gente quer trabalhar potencializando a vocação do nosso grupo, que é recuperação de assentamento precário, quiçá também tratar o esgoto da cidade de Macaé, se Deus quiser, todo. Ok, Luciano, e é uma questão realmente, essa questão do esgoto, tudo envolve água, envolve muita coisa, é um assunto que realmente dá muito pano para manga no nosso município. E é um assunto que mexe com saúde, mexe com tudo, mexe com o próprio ser humano. Então realmente eu já acho que já é o tema já para o nosso próximo programa e espero que já eleito e também podendo passar na televisão, porque eleito, acabou a eleição, a gente já pode falar no Macaé em Foco, já pode ficar tranquilo. Agradecer muito, Luciano, e realmente já espero no próximo programa a gente já realmente conversando.